Olá, internautas do J+. Hoje a nossa conversa é mais para tratar sobre a sua cabeça, a sua mente nessa pandemia, né? A gente falou muito nessas últimas semanas sobre as questões técnicas, números, curva, platô, o topo da curva, a descida da curva, coisas muito técnicas. E a gente deixou um pouquinho de lado um assunto que é fundamental também, que é como a nossa cabeça está lidando com isso, como nós estamos absorvendo tantas informações negativas, né? E por causa disso, a gente convidou a Iessa Tavares, que é psicóloga, trabalha no município de Canoinhas, e vai falar um pouquinho para a gente sobre como que a gente pode enfrentar de uma maneira mais leve esse momento tão difícil que a pandemia nos impõe. Muito obrigado, Iessa, por ter aceitado o nosso convite. E eu começo te perguntando, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como passar por essa pandemia de uma maneira serena, tentando aí desviar de tantas notícias ruins, muito embora sejam necessárias que a gente saiba para a gente poder se precaver, né? Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo. Agradeço o convite. Acho que é bem importante, né, Dinei, a gente está falando sobre isso, porque a saúde mental no dia a dia ela já tem que ser trabalhada e, enfim, né, tratada com um pouco mais de prioridade, né? E num momento como esse que sai completamente da nossa rotina, completamente daquilo, né, em relação àquilo que a gente está habituado, a gente precisa pensar que algumas mudanças elas são naturais, né? A gente ficar um pouquinho incomodado, né, com as notícias, com a forma como a gente está se sentindo, com o que está acontecendo. É natural algumas sensações, né? Mas existe também o risco algumas sensações que a gente tinha antes se potencializarem, né? Então, assim, a gente está vendo aí sendo bombardeado diariamente com muitas notícias, né? Então a gente tem que ter um cuidado aí com o fluxo do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo e como isso está nos afetando. A gente tem que ter esse entendimento, né? E acima de tudo saber assim que a gente precisa também ter um autocuidado até mesmo nesse aspecto, né? Será que tudo isso que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, está me agregando, está me fazendo bem ou só está me deixando mais preocupado, mais nervoso, mais ansioso, mais irritado, enfim, é uma série de coisas que a gente precisa ter cuidado, porque o momento não é um momento típico, pelo contrário, é atípico, é totalmente fora do que a gente está habituado. Então, é importante sim a gente ter esse cuidado, principalmente com a questão do noticiário, com a forma como a gente está lidando com essas notícias e a maneira como a gente está conduzindo a nossa vida dentro de um período de agora, né, mudanças em relação à quarentena, mas ainda tem a questão do isolamento, do cuidado que precisa existir. E se você me permite complementar, né? As pessoas, quando a gente fala em notícias, em ver notícias e tal, escolha um veículo de informação que seja sério, que tenha credibilidade, né? Porque eu acho que o que mais deixa as pessoas nervosas é esse tipo de ouvir falar. Conheço uma pessoa que trabalha na saúde e me disse isso. Olha, vai aumentar os casos. Aí você não encontra isso no noticiário tradicional, nos sites confiáveis, naqueles veículos tradicionais, mas está lá no WhatsApp, está lá na rede social, e isso deixa as pessoas muito nervosas, porque elas acham que elas estão sendo enganadas, né? Então, e realmente, não só os veículos de notícia aonde você busca, mas também o que você acaba disseminando de informação, né? Porque às vezes em grupos de WhatsApp ou mesmo no disque do dia a dia, né? Você escuta tanta coisa e às vezes se você começa a disseminar essas informações de uma forma meio descuidada, você acaba até criando situações para os outros e para si mesmo que são realmente potencializadores de algo negativo, né? Então, realmente, cuidar com as fontes, né? O excesso de informação, eu penso assim, a gente sabe que a pandemia está acontecendo, né? A gente sabe que existe, que é real, que a gente precisa ter determinados cuidados. Então, assim, o fato de você ficar frequentemente vendo muitas coisas, você tem que ver até que ponto isso te faz bem, te agrega em algo realmente positivo, né? Porque senão, se for para você ficar vendo e alimentando sentimentos e emoções negativas, até que ponto está te fazendo bem, né? É algo para se questionar. E também complementando, né, os cuidados são muito básicos, né? A questão de, se possível, ficar em casa, ao sair de casa usar máscaras. Eu aproveito agora para esclarecer que a Iessa está de máscara porque ela está num local onde há mais pessoas. Eu estou numa sala sozinho, por isso não estou usando máscara.
e o álcool em gel. Então, são coisas muito fáceis. Até teve alguém que disse, eu já não me recordo quem falou, que pela primeira vez na história nós temos a condição de salvar a humanidade ficando em casa, ou melhor, não fazendo. Então, eu sempre falo assim, quem está trabalhando, quem está na rotina do dia a dia, não tem essa opção, né, de ficar em casa, mas pode ficar em outros momentos, né? A gente sabe que as famílias com criança pequena, mesmo os adolescentes, enfim, ou a população em geral, ela quer ter a sua liberdade total, né, retomada. Então, para poder sair, dar uma volta sem precisar usar máscara, né, porque não é totalmente confortável, né? A minha tá até escorregando aqui, mas assim, então a gente sabe que não, muita coisa está modificada, mas a gente tem que ter em mente que é temporário, né? É temporário e é justamente para conter algo maior, né? Para justamente a gente não se colocar em risco, não colocar em risco outras pessoas de forma desnecessária. Então, assim, cuidados básicos que a gente vê também, de assim, se eu vou no mercado, vou tentar ir sempre eu, ou no máximo, se precisar, ir mais alguém junto, mas evitar sempre tentar ir sozinho. São medidas pequenas que dá para tentar fazer que diminuem bastante o seu risco e o risco de outras pessoas dessa transmissão, né? É uma questão de autocuidado e empatia com o próximo também, né? Aí eu creio, né, não há nenhum dado estatístico sobre isso, mas eu creio que tem mais pessoas negativas do que positivas, muitas vezes à nossa volta, né? E isso também atrai. Como a gente trabalhar com essa questão do negativismo? Porque às vezes tem pessoas que são negativas mesmo diante de cenários que nem são tão turbulentos assim. Agora a gente tem um cenário que é de incerteza, que é de imprecisão. Como trabalhar essa questão? Não só o nosso próprio pessimismo, que é muito influenciado pelos outros, como também as pessoas pessimistas que nos rodeiam. É, a gente percebe assim, a gente tem inúmeras formas de ver a vida e as coisas que nos acontecem, né? Se a gente tem o hábito de ver as coisas sempre pelo lado negativo, num momento como esse, a tendência é isso ficar muito pior, né? Então, assim, o que eu sugiro assim para as pessoas que estão perto de pessoas negativas? Procure se blindar, né? Procure filtrar aquilo que está vindo de fora, porque nem tudo que vem de fora é uma verdade absoluta, né? As pessoas conversam, falam, contam muita coisa e às vezes trazem tanto conteúdo negativo para cima de você que você precisa realmente filtrar. Não, peraí, isso é bom para mim, isso é útil para mim. Se perguntar se aquilo vai te fazer bem, vai te agregar de alguma forma, porque senão é o momento de filtrar, né? A gente chama isso de ouvido seletivo, né? Vamos ter um ouvido seletivo, selecionar o que a gente vai absorver do que a gente vai deixar de lado, né? E da mesma forma, assim, se você percebe que é uma pessoa negativa, puxa vida, realmente, percebendo toda vez que vai acontecer alguma coisa, eu sempre olho pelo negativo primeiro. Vamos tentar trabalhar isso. Vamos tentar, talvez até num processo de terapia seria interessante, né? Porque é algo que para o dia a dia da pessoa é negativo, né? No sentido de, mesmo assim, de planos futuros, projetos, a pessoa iniciar algo novo na vida dela, sempre barrando nessa negatividade. Então, realmente é algo para se trabalhar, né? Então, são coisas assim, a negatividade, o ambiente em si já não está muito saudável, né? E aí, se você ficar com um olhar negativo, realmente a tendência é você adoecer mais pela tua mente do que pela parte física mesmo, ou por uma doença física, né? Agora, trabalhar esse otimismo se torna ainda mais complexo e um desafio maior diante desse cenário. Queria que você falasse também, Aissa, a gente tem muita gente que está em casa porque foi dispensado, mas está lá com a garantia do salário, está com a vida econômica, não mudou nada, né? Mas tem muita gente que está enfrentando dificuldades econômicas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm negócios, né? Quem tem negócio, quem é empresário, microempresário, enfim, quem empreende de alguma forma ou de outra, teve uma queda, com raras exceções, por causa dessa pandemia. E aí não consegue vislumbrar o futuro, não consegue projetar o futuro, porque ninguém sabe até onde vai essa pandemia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que estão no desespero, estão achando que vão perder o negócio, vão reduzir drasticamente seu nível de vida, enfim, essas pessoas que não veem luz no fim do túnel, por causa da questão econômica, que eu acho que é uma das questões
As pessoas podem até pensar, você está falando isso, mas espera aí, mas ela não está na minha situação porque eu estou quase perdendo o meu negócio e tal. É uma pergunta mais complexa, mas acho que a gente precisa abordar isso também. Eu acho que toda pessoa que toma a iniciativa de abrir o seu próprio negócio, ela por si só já tem que ter um quezinho a mais de coragem, né? Porque querendo ou não, você sabe o quanto de risco que você acaba se expondo, né? Em relação a perdas e ganhos, a tudo que você investe, aos riscos que você corre em perdendo tudo aquilo que você investiu. E aí, assim, quando a gente pensa só na parte de negócios, de economia, se a gente estivesse vivendo um momento, entre aspas, normal, ou seja, sem a pandemia, a gente estaria discutindo questões políticas, econômicas e tal, que é o padrão, né? E aí, por si só, já existe uma preocupação, né? Do empresário, do dono do seu pequeno, grande ou, enfim, médio negócio, vai haver essa preocupação, com certeza. Num momento como esse, né, onde existe uma crise de saúde, né, porque veja, nem os maiores governos, né, do nosso, né, a nível de estado, a nível de Brasil e a nível de mundo, nem os governantes estão preparados para lidar com, né, um processo de pandemia. A gente percebe divergências, enfim, em todo o cenário mundial. Então, agora você imagina o empresário que lutou tanto para construir a sua empresa e de repente percebe que precisa demitir um funcionário, ou dar férias, ou começa a perder, né, financeiramente. Então, eu penso assim, novamente, é uma questão momentânea. Quanto tempo vai demorar para passar, a gente não sabe. Mas eu acho que é legal a gente, antes de tomar medidas precipitadas, avaliar todas as possibilidades, né? Quando a gente está no meio do problema, é difícil a gente olhar o cenário todo. A gente olha diretamente para o problema, né? Se a gente está tendo dificuldade, vamos procurar apoio profissional, né? Pessoas que trabalham diretamente, economistas, pessoas que possam ajudar nesse sentido, né, no sentido assim de visualizar o teu negócio em relação ao presente e ao futuro, e até mesmo o amparo emocional, né? Porque às vezes num momento assim de maior ansiedade, estresse, né, numa crise emocional, você pode tomar decisões precipitadas. Então tem que existir esse equilíbrio aí. Não é o momento de tomar decisões precipitadas, né? Nem mesmo para donos dos seus próprios negócios, como demais pessoas em geral. Eu acho que é um momento para a gente ter cautela, né? Pensar com calma, não reagir por impulso, né? Porque realmente como eu falei, é um momento muito fora do padrão. Você espera geralmente que exista uma crise econômica, aumento do combustível, vai vir aí eleições, discussões, né, entre partidos, entre candidatos. A gente está acostumado com isso. Ninguém espera que amanhã surja um vírus que vá, né, causar tudo que está causando, como o Covid está, né, tá trazendo de realidade aqui para nós a nível, né, mundial. Então, ninguém está preparado para isso. Então, muitas vezes esses, né, percalços, essas perdas são comuns, né? Não tem como ser diferente. Então, acho que o legal é realmente esse cuidado, assim, de não tomar decisões precipitadas, avaliar o contexto geral, né? Eu diria até buscar alternativas, né? Porque às vezes uma crise é uma oportunidade de você buscar uma alternativa que talvez traga um resultado melhor do que aquele que você vinha alcançando até então, né, Ayessa? Outra coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte: você trabalha no serviço, como psicóloga do Serviço Público de Atendimento Psicossocial Crianças e Adolescentes aqui de Canoinhas, e eu queria te perguntar, desde que começou a pandemia, aumentou o número de pessoas que procuram o serviço? É um perfil diferenciado? As pessoas estão mais ansiosas? Você percebe isso? Então, nós somos em 3 psicólogas atualmente aqui no município, cada uma em um determinado setor, e nesse momento da pandemia a gente se dividiu para atender mais os casos de urgência, tanto dos pacientes que a gente já acompanhava, né? Os pacientes estáveis, a gente optou por desmarcar os atendimentos e manter só os atendimentos mais graves, né? Alguns até por iniciativa dos próprios pacientes de entender que o isolamento social seria uma prioridade, né? E os pacientes mais graves e novos que foram surgindo, nós estamos atendendo demanda livre também. Então, uma pessoa que está num momento de crise de ansiedade, quiser vir aqui no programa ou mesmo no CAPS, nós vamos atender, né? Sem precisar fazer esse agendamento. Por quê?
porque nós entendemos que nós temos uma filinha de espera, como todas as especialidades têm, mas essas são pessoas que dentro de um possível podem esperar. Numa situação de pandemia, existem crises que surgem de uma forma totalmente inesperada, realmente, né? Por conta de uma quarentena, um isolamento, que nem essas semanas que ficou tudo praticamente fechado, gerou um incômodo muito grande. Então, pessoas que já eram ansiosas, né, demonstraram um índice maior, né, desses sintomas. Pessoas que tinham um quadro depressivo pela questão do isolamento, medo, uma série de coisas, tem sim também uma tendência com que esses sintomas acabem se fortalecendo um pouquinho mais. Então, por isso a gente acabou fazendo esses atendimentos emergenciais. Mas agora a gente vai estar retomando os agendamentos e atendendo também as urgências. E com certeza, assim, é um momento onde principalmente os picos de ansiedade acabaram aumentando significativamente. A Ias Tavares, que é psicóloga do município, queria encerrar essa entrevista, Ias, com um conselho teu, com uma palavra tua para as pessoas que estão ansiosas por causa dessa pandemia, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é um momento da gente se aceitar e se entender, né? A gente está vivendo um momento totalmente diferenciado, inesperado e que ninguém está preparado para isso, né? Então, se eu fiquei um pouco mais ansioso, se eu fiquei um pouquinho mais deprimido, se eu fiquei mais preocupado, se na pior das hipóteses eu perdi meu emprego, se aconteceu algo negativo, realmente negativo, ou algo que só está em mim, é o momento de eu perceber que é natural que eu sinta isso, porque o momento não é um momento propício para nos instigar a ter sentimentos positivos. A gente entende que é normal a gente ficar mais preocupado, nervoso, mas por outro lado é legal a gente pensar assim, o quanto de empatia que a gente teve que aprender nesses momentos, né, para cuidar para não transmitir para outras pessoas, né? A gente ter esse olhar diferenciado para o nosso convívio familiar, né? Quantas vezes a gente passa o dia todo fora de casa, longe dos filhos, longe dos pais, enfim, e o quanto de alguma forma isso pode ter aproximado mais algumas famílias, ou o quanto os pais puderam ouvir mais os seus filhos, né? E vice-versa. Lógico, as questões econômicas, né, por estar em casa, elas surgiram, atingiram e vão causar alguns danos? Claro que vão, a gente sabe que sim. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar que algumas coisas, se a gente dá só prioridade para o lado financeiro e econômico, a gente esquece de dar prioridade também, né, para coisas muito mais básicas, mas que também são extremamente importantes, como os nossos vínculos, o nosso convívio com as pessoas que a gente ama e se importa, né? Então, talvez é o momento de fazer uma reflexão não só do que está acontecendo, mas de como nós estávamos vivendo a nossa vida até antes da pandemia. O que a gente dava muita importância antes, que agora a gente passa a dar, né, uma coisa simples como a liberdade, né, que foi de certa forma restringida, mas por uma questão positiva, para a gente se cuidar e cuidar do próximo. Então, eu penso que é um momento, é uma fase, a gente tem que ter em mente que ela vai passar, mas enquanto ela não passa, é um momento de muita reflexão, autocuidado e trabalhar a empatia realmente em relação ao próximo. Ayessa, muito obrigado pela sua participação aqui nessa conversa com a gente do J+, e espero vê-la em breve para a gente conversar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço e fico sempre à disposição.